E aí, pessoal, tudo bem? Como que tá o sábado de vocês? Eu não queria ficar falando de CPI de Covid, mas não. Mas eu vim aqui jogar confetes em mim mesmo e dizer que eu estava certo todo esse tempo e não estou feliz por estar certo. Mas vamos falar coisas importantes aqui sobre esse vazamento do Intercept. É, Vamos lá, você gostar do Intercept ou você não gostar do Intercept não faz diferença nenhuma. Você pode discordar dos métodos do Intercept, você pode discordar da espionagem do Intercept, de como eles conseguem esse material, mas é inquestionável a veracidade desse material. Você não pode dizer que isso daqui não é a Capitã Cloroquina, você não pode dizer que os caras estão fazendo isso daqui com deepfake. É ela conversando com um cara que está dando treinamento para ela comparecer à CPI. Se você viesse para mim com uma notícia bombástica dizendo assim, os caras treinaram para dar depoimento na CPI, eu daria risada da sua cara. Porque é lógico que todo mundo treina para CPI. É óbvio que todo mundo treina para CPI. Se você vai ser interrogado numa CPI que pode te incriminar, que pode incriminar os seus comparsas, ou na pior das hipóteses, mesmo que você seja inocente, você tem que treinar. Por quê? Porque vai que você vai lá inocente, os caras te pegam numa pegadinha e você é incriminado injustamente porque você não treinou para falar. Então treinar, você tem que treinar. Agora, existem coisas que esse treinamento revelam pra gente que são de absurda importância para você entender como essa CPI funciona. E para você entender como esse tratamento precoce, ele jamais, nunca existiu, nunca teve números para isso, e agora nós temos elementos da base do governo, de pessoas que compunham o próprio Ministério da Saúde, que tomavam decisões e que influenciavam nas decisões que o governo tomou, que eles não tinham ideia daquilo que eles estavam falando. Então, veja, se isso daqui... Vamos supor que eu escuto um médico falando um termo profilático, e aí eu não sei o que é. Aí eu dou um migué, enquanto o médico está me explicando o que acontece, e eu jogo no Google, e eu procuro aqui o que é profilático, né? Profilático é uma coisa que se refere à prevenção de doenças. Prevenção de doenças. Agora, veja o que uma pessoa, o nível da pergunta que uma pessoa do Ministério da Saúde faz. Doutor Regis, me perdoe, pergunta de leigo. O que é uma diminuição de 18% num paciente em uso profilático? Ele foi exposto à doença e não adquiriu a doença? Isso, basicamente. Então, nós temos uma pessoa do Ministério da Saúde, que não sabe o que é profilático. E a partir daqui, ela começa a entregar coisas muito mais importantes e que impactam muito mais a percepção que o povo deveria ter do que essa CPI é. Porque eu falar o que a CPI é uma coisa, as pessoas interrogadas a CPI dizerem o que a CPI é outra coisa completamente diferente. Sai aqui dessas luzinhas paralelas. Então o que você vê? O desespero dessa mulher aqui. Profilaxia, o tratamento, eu preciso fazer um aqui, né? Porque eu acho que eu não vou entrar no mérito da profilaxia, não, porque o Ministério da Saúde nunca falou de profilaxia, entendeu? Eu acho que eu não vou entrar no mérito de profilaxia, porque o Ministério nunca falou de profilaxia. Veja, profilaxia se refere ao tratamento de prevenção, e o tratamento precoce é um tratamento de prevenção. Tudo bem, você pode dizer que eu estou viajando e que o tratamento precoce se refere a tratar a doença no começo da doença. É engraçado porque eu vi pessoas atacarem veementemente o Mandetta e o Drauzio Varela, dizendo que eles jamais incentivaram o tratamento precoce porque deveria haver. E aí pegaram Covid. E aí ficaram com a saturação sempre em 90%, 95%. E nessa hora, quando você vai no hospital, o hospital ele não tem o que fazer. Então você pode ir quantas vezes você quiser. Você pode ver e quantas vezes você quiser, porque o hospital ele não pode te entubar se você está com uma saturação normal. E aí, quando a saturação cai, ela cai de uma vez. Ela cai de uma vez. Ou seja, jamais é precoce o suficiente. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Agora veja, ela faz declarações muito mais contundentes a respeito disso. E percebam na hora que ela fala sobre os apoiadores deles na CPI. A gente só fala de tratamento. Então eu vou criar uma outra construção que eu não preciso. Entendi. Você pode só soltar, não pode? Inclusive, a evidência profilática... Isso, eu cito, mas eu acho que se eu levar o gráfico de tratamento, é o mais importante. Tá, tudo precoce, né? Tratamento... Então você vê, o cara que dá treino para ela,
ele dá uma risada assim, não fala, não tem estudo precoce, né? E aí eles olham para todos os estudos que eles têm disponíveis e ele confessa, ele fala, não tem estudo para isso. Não tem estudo de tratamento precoce, ou seja, não há um estudo para mostrar. Você precisa pegar um gráfico qualquer e criar uma frase de efeito, né? Precoce. Então, não tem esse estudo. Eu vou ter que checar um por um desses aqui, ó. Essas meta-análises que a gente viu lá naquele site que eu mandei pro senhor, não vale a pena falar, não? Eu acho que não, porque inclui tudo que é desenho. Não pra a prova definitiva jamais, né? Mas assim, são indícios fortes de que tem potencial, sim. Né? Embora tenha a mistureba ali, mas a quantidade, ela pode diluir esse problema de visualização biológica, entendeu? Mas o que eu posso dizer, então, de fato, que seja assim marcante, de impacto, frase de efeito? Eu preciso de uma frase de efeito. Por que eu preciso de uma frase de efeito? Olha aqui, eu vou ter que analisar esses 4, 1, 2, 3, 4, 5 estudos, outpatient, pra ver se o autor escreve lá que foi precoce realmente. Doutor Regis, também, se não for lhe pedir demais, se o senhor pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer. Entendeu? Porque assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas, no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Entendi. Então, se você acompanhou a CPI até agora, eu não preciso nem ficar falando o nome da turma do Marcos Rogério ali. Quem são os 5 deputados, eu não preciso ficar falando para você, olha, temos os números aqui em Chapecó e temos os números no Amapá e todas essas vidas aqui são as pessoas salvas pelo tratamento e o presidente Bolsonaro salvou todas essas pessoas aqui. Veja... Para aqueles que entendem, que eles jogam para eu fazer o gol. Eles jogam para eu fazer o gol. E piora. Entendeu? Então, o que o senhor achar necessário, pode ser mais. Eu tô lhe pedindo 4, não tem coragem de pedir mais. Entendeu? Mas eu pedi o Hélio para fazer, quando for o Hélio a gente vai fazer para ele, que o Hélio vai ser muito mais a parte de medicamentos, intubação e tal. E em cima de mim é Tratkov e cloroquina. Eu vou perguntar do conflito de interesse do último estudo da lei. Pronto, capricha e já me dá a resposta, porque os senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? Ontem eu fiz 10 perguntas pra ele, porque assim, eles falam, a capitã cloroquina. Eu falei, senador, pergunta qual é a minha formação, e pergunta quais são as atividades que eu fiz no Ministério da Saúde desde a chegada aqui, e quais foram os esforços da minha secretaria em relação aos recursos humanos para o enfrentamento da Covid. Então, acabou o discurso, ela só fez distribuir cloroquina, ela só fez isso. Então, são 5 senadores, são 5 senadores que vão jogar com a gente. Então, eu preciso dar perguntas a eles, para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Então, são 5 senadores que jogam com a gente. Então eu preciso dar perguntas na mão dele cujas respostas sejam a oportunidade de eu falar. Ou seja, eu fiz dezenas de vídeos da CPI dizendo que elas revelavam a verdade, mas continham nela um veneno de um palco que gerava perguntas, que geravam recortes, que alimentavam a base bolsonarista. Eu alertei isso daqui infinitas vezes. Só que eu não tinha provas, né? Eu não tinha provas. Pode ser uma percepção de alguém que é comunista, de alguém que é petista, de alguém que quer que Lula volte. E, gente, eu não quero que o Lula volte, mas eu não quero que esse tipo de coisa seja feito com a nossa democracia. Porque quando ela diz, eu preciso de 5 perguntas cujas respostas sejam a oportunidade de eu falar, e eu preciso de gráficos mentirosos que me possam fazer defender a cloroquina, não num depoimento de 8 horas, mas numa frase de efeito que vai viralizar na nossa base. Isso daqui é uma prova de que aquele seu ex-amigo bolsonarista, de aquele seu ex-amado parente bolsonarista, ele não é um vilão, ele é uma vítima. Ele é uma vítima de uma polarização programada. Eu estou falando disso daqui há muito tempo. E agora nós temos isso confirmado pela própria base bolsonarista. Eu não sou de ficar pedindo like e compartilhamento, não. E eu não faço nem questão do like, mas compartilhe. E se você não quiser compartilhar o vídeo, compartilhe isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês, porque isso daqui é muito importante. E tornar isso de conhecimento público no Brasil inteiro é muito importante. Porque as pessoas elas não têm 8 horas por dia para assistir a CPI quando está tendo depoimento, e ninguém está querendo aqui que o brasileiro tenha 8 horas por dia para assistir a CPI, mas o brasileiro precisa saber que o que acontece na CPI vai muito, mas muito além da frase de efeito que a capitã cloroquina consegue numa das respostas lacradoras, que é a única coisa que aparece na Jovem Pan. Bom, para encerrar, eu quero pedir desculpa pelo meu tom passional. Não é com ódio, não é com raiva que a gente muda as coisas. Talvez com um pouco de orientação e um pouco de tentativa de levar a educação a mais pessoas, mesmo que pelos métodos não tradicionais. Tentativa de compartilhar conhecimento, visão de mundo, sem brigar, porque brigar não adianta. Gente, o bolsonarismo ele não vai acabar de uma hora para outra. E ele muito provavelmente vai acabar quando o próximo Salvador vier.
Eu estou lendo um livro que me conta estratégias de eleições políticas do começo do século passado. A gente está falando de 1900 e bem pouco número mesmo. E aí nas cartas assim, de discussão sobre um eleitor, eles falam, a gente precisa de um eleitor, mas não pode ser agora. Ele não pode, a gente precisa de um candidato, mas ele não pode ser apresentado agora, porque senão dá tempo de desgastar ele. A gente precisa apresentar um candidato que seja novo, que as pessoas não conheçam, e a gente precisa trabalhar intensamente na imagem dele para que ele seja eleito a tempo. Gente, essa estratégia que elegeu o Bolsonaro, ela tem mais de 120 anos. Uma pessoa que ninguém presta atenção, que de repente cresce no combate ali, nesse palco. Sabe esse palco, esse negócio de levanta a bola para marcar o gol? João Willis e Bolsonaro faziam isso um para o outro 4 anos atrás. 3 anos atrás. E depois Bolsonaro e Maria do Rosário faziam isso, e ambos saíam beneficiados em suas bases há 3 anos atrás. E só porque ele não tinha importância, ele conseguiu ser apresentado. Eu tenho menos medo da reeleição do Bolsonaro do que do próximo Bolsonaro, porque vai ser muito difícil sustentar a imagem e vai ser muito caro. Não que o Centrão não queira, o Centrão quer a reeleição. Por quê? Porque ele está ganhando muito, porque o preço do apoio ao Bolsonaro está muito alto. Está muito alto. Para o Centrão é interessante até que o Bolsonaro continue, porque o cara já está sangrando sem parar e está muito fácil conseguir qualquer coisa que seja dele. Por quê? Porque ele está todo enlameado. Se fosse uma outra pessoa mais honesta, menos devedora, o que aconteceria? Eles conseguiriam sangrar esse presidente, mas não tanto. Esse é o nosso sistema presidencialista de coalizão, que está errado e que a gente precisa mudar, mas a gente não tem educação, a gente não tem conhecimento para fazer um debate profundo para melhorar esse sistema. Bem, o meu maior medo é no próximo salvador do Bolsonaro, né? Porque pouco antes da campanha, um novo nome vai ser apresentado, uma campanha massiva vai ser feita em torno desse nome, e essa pessoa, ela pode ser eleita, quer dizer, ela vai ser eleita. A gente não tem educação para se defender dessa pessoa e da estratégia que vai ser feita em torno do nome dela, e essa pessoa vai ser eleita, e assim como o Fernando Henrique, e assim como o Lula, e assim como Dilma, e assim como o Bolsonaro, vão continuar favorecendo essas mesmas elites que se beneficiam desse palco, desse circo, que nos distrai a atenção enquanto as coisas de verdade, verdadeiramente importantes são votadas. A gente não percebeu, mas a gente perdoou 1 bilhão de igrejas. Para a igreja dever 1 bilhão de impostos é porque ela faturou no mínimo 4 bilhões de fiéis, do dinheiro dos fiéis. Esse dinheiro está voltando para os fiéis que estão passando necessidade. Arrecadar 4 bilhões e distribuir uma cesta básica por mês para cada fiel ali, eu não acho que seja... eu não acho que seja uma obra divina, no mínimo. A gente teve a aprovação de um fundão eleitoral, a gente teve isenção e perdão de impostos. A gente permite negociações como a do Luciano Hang, por exemplo. Né? Por que o Luciano Hang ele é um empresário tão de sucesso? Uma vez eu escutei um professor muito foda de um cursinho dizendo o seguinte: os ricos, eles acham que eles carregam um monte de pobres nas costas. Os ricos acham que eles carregam um monte de pobre nas costas. Na verdade, você precisa de muito pobre para carregar um rico. E quando todo mundo é rico num país, é porque os pobres deles estão em algum outro país. Ou seja, o milagre americano foi possível por quê? Porque os pobres deles estavam todos na China. E olha que engraçado, hoje os pobres da China estão no Brasil, porque depois da gripe suína, que matou 1/3 dos porcos chineses, o que a gente descobriu? Que eles têm um poder aquisitivo altíssimo e que eles conseguem pagar pela carne dos produtores brasileiros mais do que nós brasileiros podemos. Então eles estão importando todas as carnes e a sua família aí virando vegetariana por uma questão de saúde, mas na verdade é porque não consegue comprar 1 quilo de carne toda semana porque está muito caro. Olha que engraçado. Então hoje, porque o poder de consumo dos chineses está maior que o nosso, eles têm preferência na compra da nossa carne. E com o dólar tão defasado, a gente não consegue competir com os chineses. Ou seja, a gente não consegue mostrar para o Extra, a gente não consegue mostrar para o Sans, a gente não consegue mostrar para o Pão de Açúcar que na verdade a gente quer mais a carne do que o chinês quer. Então a gente não compra tanto, e já que eles não nos vendem tanto a R$70, os chineses acabam comprando esse excedente e o produtor ele não perde nada. Porque se nem o chinês nem o brasileiro comprasse, aí o preço cairia. O preço cairia e a gente teria acesso à carne mais facilmente. Eu estou falando de tudo isso porque existe um universo muito maior a ser descoberto do que alguém ser bom ou ser ruim.
Então, vai um cara desse daqui e faz uma puta pinta de olha como eu sou um empresário de sucesso, quando na verdade o sucesso desse cara, ele vem do fato que ele pega terrenos baratos, constrói uma mega estrutura com produtos importados e com um monte de funcionário. E ele deve um monte de imposto de importação e ele deve um monte de imposto para o INSS e ele consegue fazer uns acordos com o governo em que ele vai pagando a dívida dele aos pouquinhos, em 120 anos. O cara já é velho. O cara já é o velho da van e faz um acordo de pagamento em 120 anos. Por que eu, na minha pequena empresa, na minha microempresa, não consigo uma concessão do governo num acordo de pagamento de impostos em 120 anos? Pois é, porque talvez eu não tenha visibilidade suficiente no mercado para fazer uma campanha de efeito pró-Bolsonaro. Esse Luciano Hang é um dos caras que são pequenos o suficiente para poderem aparecer. A grande elite do Brasil, ela está manipulando todo esse cenário. E enquanto a gente presta atenção nesse artifício que é a CPI, as leis estão sendo votadas em favorecimento deles. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, que deveria ser uma quebra de monopólio. Você deveria fazer uma privatização para que múltiplas empresas pudessem competir no mercado, para que a energia ficasse mais barata para a gente, mas não é isso que aconteceu. Vai cair na mão de um grupo que vai poder precificar a maneira que quiser e a gente não vai poder chorar porque o negócio não é mais do povo. A gente quebrou as telecomunicações e gerou uma pseudo-competição, porque um quinto player não pode entrar no mercado instalando um monte de antenas. Por quê? Porque tem uma lei que proíbe a instalação de antenas para melhoria de sinais. Ou seja, enquanto a gente fica com ódio da Vivo e ódio da Oi, a gente não percebe que uma elite mantém de pé determinadas leis que não deveriam existir, que permitiriam que eu ou você pegássemos todos os recursos que a gente acumulou ao longo de todas as nossas vidas, instalasse um monte de antena no nosso bairro e fizesse o Jabutiana Net melhor do que a Vivo e melhor do que a Claro. Mas por que a gente não pode? Porque as nossas leis não foram projetadas, não foram feitas de maneira que a gente pudesse. Por quê? Porque elas são abusivas e nós não chegamos ao ponto de debater essas leis abusivas porque um palco com personagens como essa mulher aqui está sendo constantemente nos imposto e nós somos distraídos e levados a achar que a solução do problema está em cima de debates de coisas inúteis como essa. Que não são no mínimo inúteis, né? Que no mínimo levaram a vida de 200 mil pessoas aí que não precisavam ter morrido. É de se indignar e desculpa deixar o sábado de vocês começando de uma maneira tão amarga, também não queria. Por hora é isso, grande abraço.